6 de junho de 1944, 160.000 soldados cruzavam o Canal da Mancha em direção às praias da Normandia. Era o dia D, a maior invasão anfíbia da história. Mas nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Hitler ordenou que seus tanques ficassem parados. Por quê? Porque ele acreditava que o ataque principal ainda estava por vir. Ele havia caído na maior mentira da guerra. A Operação Fortitude, para entender o engano, é preciso olhar o mapa. A França era o alvo óbvio, mas existiam dois lugares possíveis para a invasão: as praias da Normandia ou a região de Pas-de-Calais. E Pas-de-Calais era o local mais lógico. Fica a apenas 34 quilômetros da Inglaterra, o ponto mais estreito do canal. Os alemães, comandados por Romeu, sabiam disso. Eles colocaram o grosso de suas tropas, o 5º Exército, exatamente lá. Se os aliados fossem para a Normandia, precisariam de um milagre para que esses tanques não fossem esmagá-los. O milagre teria que vir da inteligência. Os aliados criaram um plano guarda-chuva chamado Operação Bodyguard, cujo lema era a frase de Churchill em tempos de guerra: a verdade é tão preciosa que deve ser sempre acompanhada por um corpo de guarda-costas de mentiras. Dentro desse plano nasceu a Operação Fortitude, dividida em duas frentes: Fortitude Nord, que ameaçava a Noruega, e a mais importante, Fortitude South, que faria os alemães acreditarem que o desembarque seria em Pas-de-Calais. Para enganar o inimigo, era preciso criar algo que ele pudesse ver, ou quase ver. Nasceu então o FUSAG, o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos. Um exército inteiro que não existia. E para ser comandante desse exército fantasma, os aliados escalaram o general que os alemães mais temiam, o genial e extravagante General Georges Patton. Como fazer um exército parecer real? Chamaram os estúdios de cinema e os cenógrafos de Shepperton. No sudeste da Inglaterra, construíram um cenário de guerra, tanques infláveis de borracha que pareciam reais de longe, aviões de madeira compensada, barcos de desembarque feitos de tambores de óleo e canos, acampamentos inteiros com barracas vazias. E para completar a ilusão, à noite, soldados arrastavam holofotes de carro para simular o movimento de veículos nas pistas falsas. Mas não bastava aparecer. Tinha que soar. O tráfego de rádio falso foi intenso. Sinais codificados iam e vinham, simulando divisões inteiras se comunicando. E o toque final veio com os agentes duplos. O mais famoso foi um espanhol chamado Juan Pujol Garcia, codinome Garbo. Garbo convenceu os alemães de que tinha uma rede de 27 subagentes espalhados pela Inglaterra. Tudo mentira. Os alemães confiavam tanto nele que lhe pagaram e até lhe concederam a Cruz de Ferro alemã. Do outro lado, ele ganhou a Ordem do Império Britânico. Foi o espião que enganou os dois lados. Faltando poucos dias para a invasão, os aliados arriscaram tudo. O general alemão Hans Kremer, recém-libertado de um campo de prisioneiros, foi levado para um passeio. Os aliados o colocaram em um carro com escolta e dirigiram por horas. Ele viu tanques, tropas e aviões por todos os lados. Os guardas, de propósito, comentavam sobre Calais, e os letreiros das estradas indicavam lugares no sudeste da Inglaterra. Kremer voltou para a Alemanha e disse a Hitler: a invasão será em paz de Calais. Eu vi. O que ele não sabia é que o haviam levado para o sudoeste da Inglaterra, onde estavam as tropas reais da Normandia, e que os letreiros haviam sido trocados. Na madrugada de 6 de junho, os paraquedistas caíam na Normandia. Às 6h30, os soldados desembarcavam sob fogo nas praias. Mas em Berlim, Hitler dormia. Ninguém ousava acordá-lo.
Quando ele acordou, tarde demais, a notícia chegou, mas havia uma dúvida cruel. Seria aquilo a invasão principal ou apenas um engodo? O agente Garbo enviou uma mensagem de última hora dizendo que os desembarques na Normandia eram um ataque diversionário. Hitler manteve o 15º Exército parado em Calais por 7 semanas. Quando percebeu o erro, os aliados já tinham um pé firme na Europa. A Operação Fortitude não venceu a guerra sozinha, mas salvou dezenas de milhares de vidas. É considerado por historiadores como a operação de desinformação mais bem-sucedida da história. Ela nos ensina que, na guerra, às vezes a arma mais poderosa não é a que explode, mas a que convence o inimigo a tomar a decisão errada. E isso, como Garbo e Patton mostraram, é uma verdadeira arte.